O que a prisão de Deolane mostra sobre a situação do evangelho no Brasil e também os tempos do fim. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento. É muito bom receber você por aqui neste canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui nós temos vídeos de segunda a sexta-feira, reflexões da Palavra de Deus, e agora também estou introduzindo outros assuntos para o nosso crescimento no reino de Deus. Muito bem, vamos ao vídeo. Quem é Deolane? Deolane é uma influenciadora muito conhecida na internet, principalmente no Instagram. Ela ficou mais famosa depois da morte do seu marido, o MC Kevin, e depois disso ela começou a ser muito conhecida na internet e frequentemente se envolve em algumas polêmicas. A mais recente delas é agora a sua prisão. Ela está sendo investigada por causa de lavagem de dinheiro, envolvimento com jogos e outros crimes. Inclusive, vamos aqui assistir um trecho de uma reportagem sobre a prisão da Deolane. E continue no vídeo porque daqui a pouco eu vou explicar para você o que isso tem a ver com o cenário evangélico no Brasil e também a volta de Cristo. Sem algemas, Deolane Bezerra passou pelo exame de corpo de delito no IML no início da tarde. Depois, foi levada à colônia penal feminina no Recife e assinou para fãs. É lá que a advogada de 36 anos, com mais de 20 milhões de seguidores só em uma rede social, vai aguardar a audiência de custódia. Mais cedo, Deolane e a mãe, Solange Bezerra, foram presas no hotel na região central do Recife, onde estavam hospedadas. Elas são alvo de uma operação que investiga o uso de empresas de apostas, as chamadas bets, para lavar o dinheiro obtido com jogos ilegais, como o do Tigrinho. Os suspeitos tiveram mais de 2 bilhões de reais em ativos financeiros bloqueados. Muito bem, então essa é a situação da Deolane. Ela presa e agora investigada por causa do envolvimento com alguns crimes, entre eles a divulgação dessas casas de apostas. Inclusive no Brasil há uma situação muito terrível de muitas pessoas sofrendo porque estão viciadas nesses jogos online, alguns deles chamados de tigrinhos, mas enfim, casas de apostas, onde as pessoas estão dispensando todo o seu dinheiro, se envolvendo em situações terríveis por causa do vício nesse tipo de jogos. E justamente a Deolane fazia a divulgação de uma dessas casas de apostas. Mas a Deolane também, recentemente, já divulgou vídeos na companhia de Leonardo Sali, ele que até então parece ser o seu mentor espiritual, aquele que a acompanha ou a direciona no caminho da fé. Inclusive, há um vídeo na internet que mostra ela recebendo uma revelação deste homem que disse que ela receberia um condomínio da parte de Deus. Veja só esse vídeo. Inclusive, esse vídeo virou chacota na internet porque algumas pessoas estão dizendo que o que ela recebeu na realidade é a chave da prisão. Veja esse vídeo. Estou colocando uma nova chave nas tuas mãos. Aleluia. E no apartamento não, hein? Entra nesse condomínio fechado. Estou assinando. E coloco nas tuas mãos. Aqui também tem um outro vídeo onde ela elogia a esse pastor devido ao seu trabalho, devido ao seu acompanhamento, quando ela fez a visita lá na igreja dele. Apresento para vocês o pastor Leonardo. Pai do Senhor, glória. Sigam o homem aí porque eu vou falar, viu? É unção e não é pouca não, viu? Me treme todinha da ponta da cabeça. Não sei nem se é a ponta da cabeça, você quer da cabeça as pontas dos pés aí. O homem tem umas revelações fortes, eu vou falar. Pra falar de Deus, o lado negativo, tem um monte aí, ó. Agora, pra fazer o bem sem olhar quem, é difícil. A obra é difícil e quando Deus levanta as pessoas que sabem ganhar as outras pra Ele, Ele tá no comando, não adianta não, tá bom? Você, esquece. O Papai do Céu já colocou a mão. Quer, tá estourada, PTE. O que a vida da Deolane mostra até o momento é que ela continua levando a sua vida de forma natural, mas também não deixa de se envolver ou querer demonstrar ser uma pessoa que busca a Deus ou que está no caminho do Senhor. Então, o que essa situação da Deolane tem a ver com a situação de vários brasileiros
no Brasil. A vida da Deolane, infelizmente, revela o cenário em que muitas pessoas se encontram no Brasil e mundo afora. Pessoas que, de fato, parecem ainda não ter se convertido, porque a sua vida não reflete os frutos de uma pessoa que se converteu verdadeiramente ao Evangelho. E, inclusive, isso acaba trazendo muito prejuízo porque essas pessoas levam o rótulo de evangélicas, levam o rótulo de pessoas que servem a Deus. E ela, justamente uma pessoa com muitos seguidores, passa a imagem para os seus seguidores de que servir a Deus é assim mesmo. Servir a Deus, basta que você compareça a um templo, que você se emocione, mas não precisa você ter mudança de vida, mudança de caráter, mudança nos seus comportamentos, abandonar tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E esse tipo de comportamento vai totalmente contra aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, Mateus capítulo 3, verso 8, que diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, uma pessoa que se arrependeu, se converteu verdadeiramente na sua vida, é visto os frutos desse arrependimento, dessa conversão. Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Ainda Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. João capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Muitas pessoas dizem amar a Deus, dizem estar servindo a Deus, mas a sua vida de forma alguma demonstra ser uma pessoa que ama e que serve ao Senhor, porque a sua vida é uma vida de desobediência, uma vida entregue, imersa no pecado. Infelizmente, parece ser o que a Deolane vive hoje, e o seu mentor, aquele que revela essas coisas, também é outro que dá péssimos testemunhos aí, internet afora, e o seu comportamento não se parece nada com aqueles que foram de fato chamados para pregar o verdadeiro evangelho, pregar o evangelho genuíno de Cristo Jesus, que envolve arrependimento, envolve renúncia e abandono do pecado. A conduta também da Deolane reflete algo que é visto em todo o Brasil e no mundo. Pessoas que não querem viver a integralidade do evangelho e buscam então nos falsos profetas um conforto. Buscam nas palavras dos falsos profetas um conforto para viver uma fé falsa, uma fé que está completamente distante da fé bíblica. Não à toa a palavra de Deus já nos alerta sobre esses perigos dos falsos profetas e esses tempos do fim. Veja comigo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Paulo diz: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muitas dessas pessoas que dizem servir a Deus, se nós chamarmos para fazer um verdadeiro estudo bíblico, para realmente se aprofundar na palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, elas não querem. Elas preferem viver um evangelho diluído, um evangelho que deixe elas confortáveis no seu pecado. Ai de quem pregar contra os seus pecados, contra os seus erros. Ainda o texto da palavra de Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 6, Paulo diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esses tempos que nós estamos vivendo, amado irmão, amada irmã, a volta de Cristo Jesus está cada vez mais próxima. Veja só o que Paulo escreveu: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie
de desejos. Infelizmente é o que nós vemos no cenário brasileiro hoje. Muitas pessoas que se denominam evangélicas dizem servir a Deus, mas a sua vida não reflete isso. E para viverem confortáveis nos seus pecados, elas amontoam para si vários profetas que não pregam o verdadeiro evangelho, não pregam a salvação em Cristo Jesus, o verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. A necessidade de verdadeiro arrependimento, a necessidade de conversão genuína a Cristo Jesus. Mas agora também eu queria fazer um alerta a você sobre os jogos de azar. E eu encontrei aqui um vídeo, uma reportagem de um homem que ele se aprofundou muito nos jogos, se envolveu em muitas dívidas por causa dos jogos de azar. Ora, se a Deolane é uma pessoa que diz servir a Deus, diz ter temor de Deus, por que então ela divulga esse tipo de jogo de azar que leva muitas e muitas pessoas a se endividarem, a muitas complicações? Ela diz nas suas postagens, nas suas publicações, na divulgação dos jogos, estar cada vez mais ganhando dinheiro, e as pessoas acreditam nisso, o que na realidade já está sendo investigado pela polícia, é uma grande manipulação. Veja aqui só esse vídeo, que situação terrível. Ele chegou a perder 20 mil reais, fez dívidas com agiotas que hoje somam mais de 10 mil reais. Veja só, ele já tinha uma dívida por causa dos jogos, fez mais dívidas ainda para tentar compensar os jogos e obviamente não conseguiu. A Bíblia já nos alerta que um abismo chama outro abismo. E agora, como é que ele sai dessa? E a reportagem faz um alerta. Você toma cuidado com o tal do jogo do tigrinho. A esperança de lucros altíssimos, disponível facilmente na tela do celular. Esse é o popularmente conhecido jogo do tigrinho, um jogo estilo caça-níquel online. Para quem aposta, o sonho é de ficar rico, mas a realidade está mais perto de um pesadelo. Perceba, a promessa é sempre de um dinheiro fácil, de um dinheiro conquistado sem esforço, sem trabalho. Eu me senti frustrado comigo mesmo. Tipo, eu posso te dizer que eu caí numa depressão profunda comigo mesmo. Eu ficava me culpando, sabe? Douglas é um apostador compulsivo, mas um dia já foi MCDM. O cantor de funk tinha uma carreira promissora, lotando bailes em comunidades da Grande São Paulo. Então perceba, olha a situação que esse homem chegou por causa do seu vício, a sua entrega desregrada às apostas. E imagine só, um servo de Deus, alguém que diz temer a Deus, divulgando esse tipo de coisa, influenciando pessoas a se envolverem com esse tipo de jogos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse tipo de situação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 a 10. Paulo deixa muito claro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, algumas pessoas têm um desejo aflorado de ganhar dinheiro a qualquer custo, de ganhar dinheiro fácil e por causa disso acabam ganhando, chegando até a destruição. Diz ainda o verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Perceba que o texto não está dizendo que o problema necessariamente está no dinheiro. Aqui diz o texto que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro é necessário para a nossa convivência, nós somos abençoados por Deus com o nosso trabalho, nós usamos o dinheiro para nós vivermos de forma digna sobre essa terra, para abençoar outras pessoas também, mas quando o amor ao dinheiro começa a governar as nossas vidas, aí nós temos um grande problema. E essas pessoas, nesse desejo de ficarem ricas, de ganhar um dinheiro fácil, acabam trazendo tormento sobre si e também sobre outras pessoas, principalmente quando pessoas começam a influenciar outras pessoas a se envolver em algo que lhes fará mal justamente por causa do dinheiro. Era o caso da Deolane, que aparentava ser uma pessoa que estava buscando o caminho do Senhor, buscando servir a Deus, mas a sua vida de forma alguma reflete esse caráter, o caráter de quem realmente serve a Cristo Jesus. Isso está completamente distante do verdadeiro evangelho. Mas toda essa história continua mostrando a veracidade da palavra
de Deus e de fato aponta para os tempos do fim. O retorno de Cristo está cada vez mais perto e aqueles que realmente servem a Deus devem continuar vigiando, se atentando quanto à sua vida. Infelizmente, esse Leonardo Sale reflete aquilo que a palavra de Deus alerta sobre os falsos profetas. E está, sim, de muitas pessoas buscando esse tipo de falso profeta para receber as revelações, quando na verdade deveriam se voltar para a palavra de Deus, a verdadeira e completa revelação. A revelação que nós precisamos entender para viver de acordo com o que Deus espera de cada um de nós. Mas já finalizando esse vídeo, eu não posso deixar de perguntar: como está a sua vida? Como você está em relação a Cristo Jesus? Você realmente se converteu? Você realmente serve a Cristo? Ou você diz servir a Deus, mas continua se entregando aos prazeres do pecado? Continua vivendo uma vida mundana? Cuidado, a palavra de Deus alerta sobre o retorno de Cristo Jesus que está cada vez mais próximo. Mateus capítulo 24, versos 42 a 44 diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Se a sua vida terminar hoje, você está pronto, está pronta para se encontrar com o Senhor? Amado irmão, amada irmã, leve muito a sério a sua caminhada com o Senhor. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado hoje de verdadeiro arrependimento, verdadeira conversão, e não essa vida fácil aí que eles têm dito que é o Evangelho. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Ir atrás dessas profetadas, ir atrás dessas revelações, nada tem a ver com o Evangelho verdadeiro. A revelação genuína que nós precisamos, a revelação verdadeira, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nela está contido aquilo que é suficiente para a minha e para a sua salvação. A Bíblia nos orienta um modo correto de viver que Deus espera de cada um de nós. Que você possa viver de modo digno, que você possa se arrepender enquanto ainda é tempo, pois a vinda de Cristo está cada vez mais próxima e os tempos anunciam isso. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que você achou sobre esse assunto? Você gostou desse formato de vídeo aqui no canal? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.